Oi, gente, tudo bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bora lá? Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmo, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deles deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Presta atenção nessa fala. Essa é a Páscoa do Senhor. Este capítulo 12, ele é rico em informação, rico em conteúdo para você que quer pregar, para você que quer meditar, se aprofundar em alguns temas como este. O que é a Páscoa do Senhor? Então, aqui você já vai saber responder quando alguém for te perguntar a respeito da Páscoa. O começo desse texto, ele deixa bem claro a respeito de um recomeço. Deus vai fazer como que um recomeço na vida daqueles que antes eram escravos e agora são livres. Outra coisa que o texto vai deixar também bem claro, Deus ele vai exigir do povo uma oferta pura, certo? Outra coisa também, Deus está dando instrução ao povo de como será feita essa Páscoa, como eles terão que estar vestidos, o que eles terão que ofertar ao Senhor. Então tudo Deus está instruindo o povo. Então bora continuar. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Olha isso daqui, ó. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Aqui para você que quer pregar é muito bom e muito importante. Eu indicaria você a estudar e se aprofundar um pouquinho mais aqui nesse tema, nessa referência aqui que eu estou marcando, porque você vai ver que vai ser uma mensagem tremenda e muito edificante. E ele encerra o versículo dizendo: Eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: tudo isso que eu fiz, esse juízo inteiro contra os deuses do Egito, é para mostrar que só há um Deus. E eu sou esse Senhor. Eu sou o único. Olha que tremendo, né? Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmo. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o dia primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fareis neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmo, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmo, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai-vos cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta na sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto,
Guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, e acontecerá que, quando vossos filhos disserem, que culto é este vós? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servir ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tem dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e vestes. O Senhor deu graças ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de a pé, somente de varões, sem contar os meninos. Olha esse detalhe aqui do texto. Quantos que estão saindo desse cativeiro inteiro aí, ó? 600 de pé. Isso porque são somente o quê? Somente varões, sem contar os meninos. Isso porque o texto nem está dizendo sobre as mulheres e as meninas, né? E os velhos. Então pensa, foi muita gente aqui, muita gente mesmo. Alguns citam, né? Alguns números. Eu não vou citar porque se a Bíblia não cita, eu também não vou citar. Então eu vou parar nesse 600.000 de pé. Você vai precisar desse número aqui mais à frente nas nossas leituras dos outros capítulos, tá bom? Olha outra informação que o texto vai dar aqui nesse verso 38. Bom que você preste atenção e que você tente sempre se lembrar de pregações que você já ouviu, que às vezes você fica, mas eu não entendi. Por que o povo começou a querer pecar? Por que o povo começou a querer isso e aquilo? Você vai saber a resposta agora. Olha essa informação aqui, ó. E subiu também com eles quem? Esses 600 aqui que a gente acabou de ver. Os que estão sendo libertos, o povo, os hebreus, tá? Uma mistura de gente. Então, pera lá. Não foi só os hebreus que saiu. Saiu egípcio, saiu um monte de gente, ídolos, feiticeiro, enfim. Todo mundo saiu aqui junto com os hebreus. Uma mistura de gente. Aí continua. E ovelhas e vacas e uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem preparando comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, olha outra informação que é bom que você guarde. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Olha aqui, rapidamente, o que eu colocaria aqui, se eu fosse hoje aqui fazer essa ministração? Isso daqui para mim eu poderia colocar como que quase que a conclusão do meu sermão. Porque você está vendo aqui que houve um tempo numeroso de escravidão, mas conhecendo o Senhor, o verdadeiro Deus, houve libertação. Glória a Deus por isso, né? Nós que não conhecemos ao Senhor andamos cativos, andamos como servos, como escravos do pecado de Satanás. Mas ao conhecer a Cristo e deixar que Ele nos liberte, passamos agora a estar livres para a glória de Deus. Que lindo, né? E outra coisa também que você pode colocar aqui houve uma separação entre o povo de Deus e os dos egípcios. Veja que o povo de Deus não morreu ninguém, mas os ímpios, os egípcios, seus filhos, primogênitos, tudo, até o gado, animais, morreram. Houve uma separação. Continuando, verso 41. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém,
Todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis os ossos. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Tá vendo essa parte aqui, ó? Uma mesma lei haja, né, para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Isso daqui também você poderia estar ministrando, principalmente no culto de doutrina, você que é pastor, porque Deus está estabelecendo que uma única lei é dada para todos. Então esse negócio de, deixa cantar por enquanto, ainda não está liberto, não existe. Esse negócio de, é melhor estar cantando aqui do que estar cantando no mundo, porque enquanto vai cantando no pecado, no erro e na falha, o Senhor vai libertando. Não existe, é uma única lei, tanto para o estrangeiro quanto para aqueles que já estão, o natural que está na presença de Deus. Por isso que é dito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ok? Acho que você entendeu, né? Verso 50. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Aqui eu findaria a pregação ou esboço com um tópico que para mim eu acho lindo até, só pelo nome, libertação. Por quê? Porque depois de tudo isso, o Senhor está libertando o seu povo e nós que servimos ao Senhor, nós devemos estar o quê? Libertos. Não adianta ter comemoração se aqueles que estão comemorando estão sujos. Não adianta estar rindo com os lábios se o coração está seco, está sujo, está podre, sabe? Cheirando mal as narinas do Senhor. Deus requer de nós libertação para que o recomeço dele venha sobre as nossas vidas. Viu como que você consegue até a sua conclusão, você pegar o texto em si e terminar ele de uma forma única, tremenda e que aponte a Cristo. Deus abençoe, viu? Eu espero que você esteja entendendo tudo que está sendo passado aqui, ensinado para você, mesmo que simples, mas que o Espírito Santo de Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.